Vamos lá, deixa eu colocar aqui. Bom dia a todos e a todas. É um prazer receber vocês para mais um Anamba em Debate. Eu sou Roberto Falcão, eu sou diretor de comunicações e eventos da Anamba e sou coordenador do MBA em Gestão de Negócios da FECAP. A Anamba, para quem não conhece, é uma associação que foi fundada em 2004 com o objetivo de contribuir com o ecossistema da educação executiva no Brasil. E já há algum tempo a gente vem promovendo diversos eventos que de alguma forma dialogam com esse ecossistema, dialogam com o mercado, e é sempre muito prazeroso receber pessoas. Então, antes de mais nada, quero agradecer a presença de todos vocês, o aceite da Margarete, o aceite da professora Vanessa, professora Denise, obrigado pela condução do evento de hoje. Quero agradecer também as nossas escolas associadas, a EASP-FGV, a ESPM, a FECAP, a FIA, o IMED, o INSPER, a Sampol e a Unigran Rio. E quero passar a palavra para a professora Alessandra, que é a nossa diretora executiva, para ela falar um pouquinho mais sobre a Anamba. Ale, por favor. Obrigada, Roberto. Bom dia a todos e todas. Bem-vinda, Margarete, Vanessa, e obrigada, Denise, por moderar esse debate tão importante e relevante diante desse cenário em que as pessoas estão vivendo mais tempo, né? E, portanto, vão ter mais, uma expectativa de vida maior, vão ter mais carreiras, múltiplas carreiras, sucessivas ou concomitantemente, né? Então, é um tema muito relevante, realmente, porque nós da ANAMA preparamos executivos para as organizações, executivos júniores, plenos e sêniores. Hoje vamos debater sobre os sêniores, né? Então, bem-vindos a todos e desejo um ótimo debate. Maravilha, né? Obrigado. Então, só antes de passar a palavra para a Denise fazer as apresentações das nossas convidadas, eu quero lembrar a todos que esse evento vai ser gravado, esse evento vai ser disponibilizado posteriormente no nosso canal do YouTube, então se alguém perder algum pedacinho, depois dá para assistir por lá. Peço também para toda a plateia, toda a nossa audiência, que se tiver alguma pergunta, por favor, coloque no chat ou coloque na abinha de perguntas e respostas, o Q&A que aparece aí para vocês, a gente vai acompanhando e no final do evento a gente vai tentar responder as questões de vocês. Então, mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos, desejo um ótimo evento e passo a palavra, então, à professora Denise. É um prazer estar aqui, obrigada, Roberto, obrigada, Alessandra. Eu sou a professora Denise Barros, eu sou da Unigran Rio, eu trabalho nos cursos de MBA e também nos cursos de mestrado e doutorado em administração, em humanidades, cultura e artes. É um prazer enorme receber a professora Vanessa Cepelos, da FGV, a ESP, e a Margarete Yannikian, que é da Atento. Eu vou fazer uma breve apresentação das duas e depois eu vou explicar um pouquinho como é que vai acontecer esse evento. Reforçando o que o Roberto já falou, vocês podem a qualquer momento colocar as perguntas, a gente vai priorizar as perguntas da plateia, evidentemente, ao final da exposição das nossas duas convidadas, ok? Então, vou começar apresentando a Margarete Yannikian, ela é superintendente de RH da Atento Brasil, é profissional com mais de 20 anos em experiência em RH, vivência em todos os subsistemas da área, ênfase em recrutamento e seleção, treinamento, responsabilidade social, comunicação interna, avaliação de desempenho e competências, clima e cultura organizacional. Ela atua em empresas nacionais e multinacionais e foi sócia-diretora de uma consultoria de RH. Passou por bancos como Santander e o Banco ABN AMRO Real e pela Associação Comercial de São Paulo. Atualmente é superintendente de responsabilidade social, comunicação interna e ouvidoria da Atento Brasil. É mestranda em gestão para competitividade, na linha de gestão de pessoas da FGV de São Paulo, é psicóloga pela PUC São Paulo, com especialização em administração de RH e MBA em gestão empresarial pela FGV. Possui certificação em coaching pelo Instituto Ecossocial e em coordenação de dinâmica de grupo pela SBDG. Obrigada por estar aqui conosco, Margarete, é um prazer recebê-la. E agora eu vou fazer uma breve apresentação da professora Vanessa Cepelos, que é professora e pesquisadora na FGV, a ESP,
e é doutor em Administração de Empresas pela Escola de Administração de Empresas de São Paulo, na mesma instituição, na linha de pesquisa de estudos organizacionais. A professora Vanessa fez doutorado sanduíche na University of Bradford, financiada pelo CNPq, é mestre em Administração de Empresas também pela FGV-AESP, e os resultados da sua dissertação geraram relatórios técnicos pela PwC, renderam matérias em órgãos de imprensa como Globo News, Valor Econômico, Estado de São Paulo, e desde 2017 ela atua como professora na FGV de São Paulo, onde leciona a disciplina de organizações, gestão de pessoas e gestão de carreiras. Publica vários artigos nos temas de práticas organizacionais, Grounded Theory e envelhecimento nas organizações, que é o tema que hoje nos traz aqui nesse webinar. Nesse evento, começaremos pela exposição da professora Vanessa Cepelos. Em seguida, ouviremos a fala da Margarete Aniquian, que nos contará um pouquinho dessa experiência em diversidade da Atento Brasil. A Atento é uma empresa líder em soluções em experiência do cliente na América Latina, atende as maiores empresas em telecomunicações, finanças, saúde, varejo, governo e empresas digitais também. E, após as duas falas, conforme eu coloquei e reforço, abriremos para as perguntas da plateia, que já podem ser feitas pelo chat. Agradeço mais uma vez a presença de todos vocês aqui nessa manhã de terça-feira, em especial das nossas convidadas. Professora Vanessa, quando você quiser começar. Obrigada, Denise. Agradeço também demais o convite. Roberto, Alessandra, é um prazer estar com vocês e com a Margarete aqui comigo. Bom, eu vou falar um pouquinho, então, vou contextualizar, né, a questão do envelhecimento, dando um foco na questão das organizações, né, como que as organizações têm trabalhado, né, com a questão do envelhecimento, e também lembrando um pouco aí como que a questão da pandemia também afetou, né, esse tema. Enfim, a gente não tem tantos dados ainda, né, mas dá para ter uma ideia de como que isso vai afetar, né, esse tópico. E também tocando um pouco no assunto de qualidade de vida, de bem-estar, porque é inevitável falar disso quando a gente também fala do processo de envelhecimento. Então, basicamente, aqui fazendo uma pequena contextualização sociodemográfica, a gente tem, né, o envelhecimento como um fenômeno mundial, né, não é só no Brasil que o envelhecimento da população acontece, né, então, globalmente isso é dado também. Então, para vocês terem uma ideia, né, a projeção para a população global com 65 anos ou mais é de que ela irá dobrar para 1,5 bilhões em 2050, haja vista aí que havia em torno de 703 milhões de pessoas com essa idade no mundo em 2019, né? Então, é um número bastante grande aí nos próximos anos. No Brasil, isso também tem acontecido, inclusive de uma forma bastante acelerada. Para se ter uma ideia, né? Então, enquanto a França levou um século para que a população com idade igual ou superior a 65 anos aumentasse de 7% para 14%, o Brasil vai presenciar essa mesma variação em apenas 2 décadas. Então, a gente fala bastante desse processo acelerado do envelhecimento e as implicações que isso pode ter, inclusive quando a gente fala de mercado de trabalho. Então, aí falando um pouquinho mais especificamente, né, do Brasil, hoje 1 em cada 10 brasileiros têm 60 anos ou mais de idade. Em 2060, os idosos serão 1 em cada 3 brasileiros, né? Então, também mostrando aí a população envelhecendo, né? As projeções para 2040 apontam que aproximadamente 57% da população brasileira em idade ativa vai ser composta por pessoas com mais de 45 anos. Então, isso abre também a nossa possibilidade aqui de conversar sobre esse grupo que vai fazer parte aí, vai fazer a grande maioria das pessoas que estarão atuando dentro das organizações, especialmente por conta aí de que a gente tem uma taxa de fecundidade, né, cada vez menor, né, então menos pessoas estão nascendo,
então a população que está envelhecendo hoje será aquela que vai fazer parte do mercado de trabalho. Mas até que ponto que as organizações estão atentas para isso, né, para preparar essa força de trabalho envelhecida, reconhecer os processos de envelhecimento, para manter essas pessoas, na verdade, ativas, né, e trabalhando e produzindo dentro das organizações. Então, que condições de trabalho será que as empresas hoje estão oferecendo para essas pessoas, né, tanto não só as pessoas idosas, né, de 60 anos ou mais, que é o definido aqui pelo Estatuto Social de Idoso, mas também pela questão de outras pessoas, né, assim, não só idosos, né, mas pessoas com 45 anos, 50 anos, que muitas vezes também já sofrem preconceito dentro das organizações. Então, a gente não está falando de idosos, necessariamente, né, aqui nessa fala nossa. A gente está falando de pessoas que estão em processo de envelhecimento e que, muitas vezes, sofrem o preconceito que a gente chama de etarismo, né, que é o preconceito por conta da idade. Não necessariamente a idade somente de pessoas com idade mais avançada, né? O etarismo é o preconceito de idade de uma forma geral, mas a maior parte, né, das pessoas que sofrem pelo preconceito com relação à idade são as pessoas mais velhas, né? Especialmente as mulheres. Então, também tem uma questão de gênero aí, quando a gente fala de preconceito com relação à idade, né, sendo as mulheres as principais vítimas aí. E aí, falando um pouco sobre isso, né, a ideia é que a gente pense tanto na inserção dessas pessoas, mas também na retenção delas, e muitas vezes essa retenção de pessoas com mais idade é feito também levando em consideração aí a qualidade de vida que essas pessoas vão ter, as condições de trabalho que elas vão ter ali durante a realização das suas tarefas. Então, a gente vai ver um pouquinho também com relação, por exemplo, à importância da ergonomia dentro do trabalho, dentro do ambiente de trabalho, enfim, questões relacionadas à saúde, enfim, então um pouco nesse sentido aí, a gente vai avançar um pouquinho mais aí quando eu estiver falando especificamente sobre o que as organizações têm feito sobre isso ou não, né? Veremos aqui. Enfim, então, acho que vale a gente lembrar também que não dá para a gente esquecer do contexto que a gente está vivendo hoje, né, com relação à pandemia, porque vários desses dados que eu trouxe são dados praticamente ali do ano de 2018, com relação a alguns dados do IBGE, por exemplo, que não consideravam todos os efeitos da pandemia. E aí, trazendo aí algumas coisinhas que eu coletei em relação à pandemia, o que o IPEA mostra, né? Que uma das questões que vai se influenciar, né, o nosso contexto é que a gente está vendo uma diminuição ainda maior do que é prevista no número de nascimentos e o aumento da mortalidade, especialmente a mortalidade materna, que vai levar ainda a uma maior redução de nascimentos, né? Então, a gente tem aí uma questão de que menos pessoas estão nascendo, né? E menos mulheres aí também, enfim, acabaram vítimas aí da Covid, proporcionando aí mais, né, pessoas na população. Então, isso acaba tendo uma redução da população e, consequentemente, né, da força de trabalho, provocado pela queda da fecundidade. Então, a gente viu aí também esse efeito, né? Os novos números aí não vão ser os mesmos, né? Então, com certeza, isso que eu acabei apresentando para vocês antes é o que eu tenho disponível no momento, porque as projeções ainda não foram realizadas. Mas o que alguns estudiosos mostram aqui é que não vai ter grandes mudanças nessas tendências estruturais que eu apresentei. Então, por exemplo, de envelhecimento da população, né? Então, as tendências serão as mesmas. O que a gente não tem necessariamente agora um número, né, correto em relação a essas projeções. Então, pelo menos aí até 2040, né, a população brasileira vai continuar crescendo, mas com uma redução aí da população jovem e aumento da população idosa. Isso só reforça, né, a necessidade das organizações de olharem para esse público, né, idoso, ou não necessariamente idoso, mas pessoas aí que estão aí a partir dos 45 anos, né, que seria a grande parte da população em idade ativa após 2040, mas como que essas pessoas estão atuando nessas organizações. Outro ponto trazido, né, com relação à questão da pandemia, é que a taxa de desemprego
foi maior aí para esse público, né? Então, pessoas com 50 anos ou mais no Brasil chegou ao seu nível mais alto em 2020 de desemprego, quando ultrapassou 7% pela primeira vez desde o ano de 2012, né? Quando começou aí a série histórica da PNAD contínua, né, do IBGE, com relação a esses dados. Então, é interessante olhar para esse público que já era um público vulnerável, né? E por conta da pandemia, isso também se agravou, né? Tanto por questões até de saúde, porque foi um dos principais grupos de risco, né? Pessoas com mais idade, mas também em situações, por exemplo, de desemprego, como a gente está vendo aqui. É claro que outros grupos de outras faixas etárias também sofreram bastante desemprego, tanto os jovens quanto adultos de outras idades, né? Mas, como o nosso foco aqui é falar sobre a questão do envelhecimento, né, eu trouxe um pouco mais esse recorte específico com relação ao público de 50 anos ou mais de idade. E, enfim, né, essas tendências demográficas gerais, aí os estudiosos dizem, né, que não serão grandemente modificadas pela pandemia, né, com relação ao envelhecimento, mas, enfim, ou seja, né, o Brasil vai continuar reduzindo o ritmo de crescimento vegetativo, né, com a redução absoluta e relativa dos jovens e com o aumento consistente da população idosa. Então, isso a gente diz aí que é importante olhar para esse grupo, né, de 45 anos ou até mais, porque serão eles que estarão disponíveis, né, serão a mão de obra disponível, basicamente porque poucos jovens aí, né, estão vindo, né, por conta da taxa de fecundidade que tem diminuído a cada ano. E aí, falando um pouquinho mais especificamente sobre o que as organizações têm feito com relação a esse assunto, né? Então, o que as empresas estão olhando? Será que elas estão olhando para essas pessoas? Que práticas organizacionais estão sendo desenvolvidas, implementadas e adotadas com relação aos profissionais com base na idade, né? A gente tem um termo que é gestão age management, né? Então, a gestão pela idade, que foca em relação a desenvolver práticas que levem em consideração a idade das pessoas, né? Não necessariamente só pessoas mais velhas, mas como em diferentes gerações, e como que essa gestão dessas diferentes gerações, por exemplo, é feito dentro da empresa. Então, para isso, eu trouxe duas pesquisas as quais eu estive envolvida. Uma foi realizada em 2013, que eu considero que era um momento bem assim, onde não tinha muito estudo ainda sobre esse tema de envelhecimento, né? Pouca atenção era dada em relação a esse tema. E uma segunda pesquisa, que foi né, assim, na ideia de fazer mesmo um comparativo com relação à pesquisa de 2003, que foi realizada no ano de 2018, né? Então, 5 anos depois da pesquisa de 2013, a ideia era verificar se algo tinha mudado, né, nas organizações. Será que elas tinham se atentado nesses últimos 5 anos aí, entre esse período de 2013 e 2018, que novas práticas foram desenvolvidas, enfim. Então, essa era um pouco a intenção, por isso eu trago essas duas pesquisas em relação à percepção de gestores de recursos humanos com relação a profissionais com mais de 50 anos. Tá? Então, na primeira pesquisa, realizada em 2013, participaram 108 empresas, né? Então os respondentes eram gestores de recursos humanos, e aí eles trouxeram um pouco ali qual que era a visão que eles tinham sobre os profissionais com mais de 50 anos, e também sobre a adoção de práticas de gestão da idade, né? Enfim, avaliando se a organização tinha práticas ou não, e quais práticas eram essas, né? Se é que existia alguma, como é que era realizada essa prática. Então, basicamente, o resultado foi que esses gestores apresentam uma visão positiva com relação aos profissionais mais velhos, eles reconhecem o valor da experiência, das habilidades de resolução de problemas e da postura desses profissionais em relação ao trabalho, né? Por exemplo, com relação à pontualidade, né? Sendo os profissionais mais velhos mais pontuais do que os mais jovens, por exemplo. Então, isso seria a postura, né, dos profissionais mais velhos. No entanto, apesar de reconhecer, né, todo o valor desses profissionais, elas não demonstraram, nessa pesquisa, um movimento estratégico no sentido de aproveitar melhor as potencialidades desse grupo para atender às suas necessidades de talentos, né? Então, o que a gente identificou aí é justamente que não
não há adoção de práticas de gestão da idade, apesar de reconhecer o valor dessas pessoas. E isso é bem prejudicial, né? Porque a gente não está desenvolvendo essas práticas enquanto a gente tem tempo, né? Como a gente viu, o envelhecimento ele vai acontecer de uma forma muito rápida. Então, é necessário um planejamento estratégico da força de trabalho, né? Como que essas pessoas estão envelhecendo? Como que vai ser, enfim, toda a condição de trabalho para essas pessoas? Como que a empresa vai se organizar? Então, só para vocês terem uma ideia também, tem na Alemanha, né? Em uma das empresas da Alemanha, pensaram estrategicamente sobre isso, né? Era uma fábrica, e adequaram toda a questão ergonômica para que as pessoas, né, os funcionários mais velhos pudessem atuar sem se prejudicarem, sem se machucarem, enfim. Então, é necessário um planejamento, né? Como que eu vou oferecer essa estrutura, por exemplo. E aí, trazendo uma questão de práticas de qualidade de vida, né? Porque eu acho que a gente está num momento bastante importante para falar sobre isso, né? De bem-estar, de qualidade de vida, e proporcionar isso para essas pessoas é o que vai garantir que elas continuem ativas por mais tempo, produtivas dentro da organização. Então, em relação a esse tópico específico, né? Práticas de qualidade de vida, a gente percebeu nessa pesquisa de 2013 que não há investimento, né, para ter uma força de trabalho mais saudável no futuro. Então, por exemplo, 86% não oferece plano de saúde diferenciado, 79% não realiza estudo preventivo sobre a saúde da força de trabalho, 69% não incentiva a prática de exercício físico, né? Então, a gente consegue perceber aí que as organizações não se conscientizaram ainda de que o envelhecimento vai levar, sim, uma renovação menos constante dos profissionais, né? Então, mais pessoas vão continuar trabalhando nas mesmas organizações aí, porque tem menos jovem, né? Menos força de trabalho jovem disponível, futuramente, né? Isso, né, considerando as projeções, e de que é preciso, então, cuidar para que as pessoas em atividade permaneçam produtivas no futuro. Com relação à pesquisa de 2018, que foi a ideia, né, como eu já comentei, fazer um comparativo aí em relação à pesquisa de 2013, a gente viu também que os respondentes continuam com essa percepção positiva, né, com relação aos profissionais com mais de 50 anos de idade, mas continuam com baixo grau de adoção de práticas. Ou seja, nada mudou, né? Assim, de uma forma geral, né? E falando de um volume de empresas, né? A gente vai ver hoje aqui no nosso encontro que temos um bom exemplo aí de uma empresa que está pensando sobre isso, mas eu estou falando de uma forma mais geral, as organizações que ainda não se atentaram para esse assunto. Então, grande parte dos gestores indicou, né, que as principais barreiras, né, para manter esses profissionais. Então, na visão desses gestores, existe uma dificuldade dessas pessoas lidarem com novas tecnologias, essa é a percepção que eles possuem, né? Existe uma falta de flexibilidade e dificuldade na adaptação às mudanças ocorridas na empresa, e também uma dificuldade de reconhecimento da liderança quando os mais velhos são liderados pelos mais jovens, que é uma situação bastante nova também, né? Porque o convencional é o mais velho liderando o mais jovem, mas hoje a gente vê essa inversão, e foi identificado aí essa dificuldade em lidar com isso que não é tão convencional, né? E grande parte dos gestores indicou que as principais vantagens seria reconhecer, né, a experiência profissional, então que esses profissionais têm um conhecimento técnico adquirido ao longo da carreira, que é muito importante, né? O comprometimento deles com relação ao trabalho, senso de responsabilidade também demonstrado por esses profissionais, e que muitas vezes eles trazem, sim, uma diversidade de ideias e pontos de vista dentro das equipes. No entanto, como eu já comentei, apesar de todas as vantagens e pontos positivos, as empresas ainda não implementaram formas, né, de aproveitar esse potencial, de integrar essas habilidades todas junto com pessoas de outras gerações e fazer com que isso seja fortalecido, né, dentro da organização, utilizando todo esse potencial. A única prática de gestão identificada na pesquisa de 2018 refere-se à possibilidade dos profissionais mais velhos, após a aposentadoria, prestar um serviço de maneira flexível para a empresa, né? 45% das empresas falaram isso. Mas ainda muitas outras práticas não fazem parte do repertório, né, da organização. Então, por exemplo, não há
plano de carreira diferenciado para os profissionais mais velhos, não existe um programa de preparação para aposentadoria envolvendo os profissionais mais velhos, né? Somente 11% possui essa possibilidade, né? Programa de preparação para aposentadoria, e também enfim, e modelos de carreiras diferenciados, né? Também são poucas as empresas, somente 9%, que oferece um plano de carreira diferenciado para os profissionais mais velhos. Estou finalizando aqui já a minha apresentação, 2 minutinhos só para o meu fechamento, né? Então, o que poderia ser feito, né? Quais são as propostas, iniciativas aí que poderiam ser realizadas? Então, a primeira seria realmente estimular a manutenção desses profissionais, né, nas organizações hoje em dia, e a reinserção nas organizações também. Estimular práticas de recrutamento e seleção voltadas para esses profissionais, assim como treinamento, desenvolvimento, promoção da saúde, específicas também para esses profissionais, né? Então, conhecer este grupo etário é muito importante, né? Compreender quais são as suas necessidades, quais são as suas expectativas, e assim estabelecer um plano, né, e condições de trabalho adequadas para essas pessoas, né, a fim de prolongar a vida ativa. Além, obviamente, de investimento na prevenção de doenças, na manutenção de uma equipe mais saudável, né, e como a gente já falou, ajuste, né, que pode ser necessário, adaptar mudanças físicas, layout da organização, a questão da ergonomia, enfim, várias situações que podem ser adequadas e mais apropriadas, né? Então, a reestruturação do local de trabalho para acomodação desses profissionais também é algo importante aí, assim como outros modelos de trabalho, né? Então, redução de tarefa física e mentalmente estressante, um trabalho mais flexível, local de trabalho mais planejado, né? Enfim, investir na iluminação, enfim, questões que tem que conhecer o seu grupo para identificar quais são as necessidades, porque também temos a questão do envelhecimento, ele é bem heterogêneo, né? As pessoas não envelhecem da mesma forma. Então, conhecer quem são as pessoas mais velhas da sua organização e identificar quais são as necessidades desse grupo, né? E promover iniciativas especialmente para esses grupos é uma das possibilidades que a gente entende aí como sendo importante para manter essas pessoas que farão parte aí, como a gente viu, da grande, né, da maioria aí dos profissionais que estarão dentro das organizações. Acho que é isso, vou finalizar minha fala aqui nos 20 minutinhos, mas estou super disponível para perguntas também aí no nosso debate. Obrigada pela atenção. Muito obrigada, professora Vanessa, pela excelente exposição, assim, um panorama muito consistente e que nos permite pensar o quanto de oportunidades que a gente tem pela frente, mas também o quanto de oportunidades que nós, como administradores, até perdemos nos últimos tempos, né, de nos ajustar para uma realidade tão premente, né, como o seu panorama coloca. Então, sem mais delongas, eu vou chamar agora a Margarete Anikian, que vai nos mostrar a experiência dela e também da empresa, da Atento, nessa área e em outras questões de diversidade, não é isso, Margarete? Muito obrigada por estar aqui conosco, tá? Isso mesmo, obrigada aí, Denise, Roberto, Alessandra, aí pela oportunidade aí, e Vanessa, né, também pelo convite. Então, vou compartilhar aqui minha tela para trazer um pouco do que a Atento vem fazendo no tema de diversidade. Acho que todos já estão vendo. A Denise falou um pouquinho, né? Quem é Atento, na verdade, nós somos uma empresa de relacionamento com o cliente e representamos mais de 100 marcas aqui no Brasil, né? Então, a gente fala com o consumidor desses clientes através aí de diversas plataformas de contato, né? Seja voz, seja redes sociais, chat e por aí afora. Então, a Atento é hoje uma empresa que está presente aí em diversas regiões aqui do Brasil. Nós somos mais de 70 mil colaboradores. Então, quando a gente fala de diversidade, é como se isso, de fato, tivesse no DNA da companhia, né? Nós somos uma empresa diversa, até pela presença que a gente tem aí, como eu disse, em diferentes regiões.
Então, falar um pouquinho de diversidade é trazer um pouco desse histórico ao longo aí de uma linha do tempo, né? A gente não começou a falar de diversidade, né, de pouco tempo para cá. Na verdade, a Atento já vem nessa jornada aí praticamente desde o início da sua fundação, né? A empresa tem hoje 22 anos, e a gente começou, de fato, nessa jornada aí há alguns anos atrás. Então, por ser uma empresa que já tinha, né, pessoas diversas dentro desse universo, a gente atrai essas pessoas. Então, qual que é o nosso papel? De fato, é criar condições para que elas se sintam incluídas, né? Eu acho que diversidade e inclusão, elas andam de mãos dadas. Não adianta só você ter uma política de diversidade, você precisa, de fato, incluir. E o que significa isso? Olhar para cada um desses públicos, entendendo quais são as suas necessidades, né? Acho que a gente ouviu aqui muito do pilar geracional, e isso a gente também vem olhando de algum tempo para cá. Então, a gente começa a nossa jornada se filiando a movimentos empresariais. Por quê? Porque a gente entende que essa jornada ela não tem que ser uma jornada solitária. Eu acho que as empresas têm sim que buscar boas práticas, né, benchmarking, para de fato conseguir avançar nos seus temas. E nada melhor do que estar afiliado a movimentos que te possibilitam esse aprendizado conjunto, né? Então, Fórum de Empresas e Direitos LGBT, Movimento Mulher, ONU Mulheres, enfim, a gente foi ao longo dos anos se filiando a movimentos, tentando conectar aí com o nosso público, né? E aí eu acho que é importante trazer um pouco de referencial. Como eu disse, a gente é uma empresa de 70 mil colaboradores, então, onde você tem aí quase 70% da força de trabalho representada por mulheres. Então, né, se a gente falar aí de equidade, a gente tem aí um número de mulheres muito maior do que de homens, mas, por outro lado, também nos traz aí o compromisso de olhar para essas questões. Então, falar de identidade de gênero é o primeiro pilar dessa companhia, né, pelo volume de mulheres. Nós temos já uma representatividade de mulheres em posição de liderança. A gente tem hoje mais de 40% dos nossos líderes da alta liderança, né, composto por mulheres. O que a gente chama de alta liderança? Os cargos de superintendência, diretoria, vice-presidência. Então, a gente vem fazendo um trabalho para promover cada vez mais, né, essa equidade nos níveis mais sêniores da companhia. A gente também tem uma presença de pessoas negras significativa, em torno aí de 64%, 65% do nosso público. O público LGBT, a gente não tem um mapeamento, mas a gente tem uma sensibilidade aí em relação à quantidade de pessoas que solicitam o nome social. A Atento foi uma das primeiras empresas a trabalhar, né, com o uso do nome social, a adotar isso no crachá funcional, no e-mail corporativo, em alguns cartões de benefícios, isso lá desde 2013, né? Então, trabalhamos internamente para que, de fato, né, as pessoas trans se vejam representadas num nome que, às vezes, não é o nome civil, mas é o nome pelo qual ela se reconhece. Estamos numa trajetória para a inclusão cada vez maior de profissionais com deficiência, né? A gente ainda tem aí uma lição de casa grande nesse tema, mas a companhia hoje está toda estruturada para, de fato, né, chegar aí o mais próximo do compromisso que a gente tem com o tema. E como e linkando um pouco com o que a professora Vanessa trouxe, né, a gente também começou a trabalhar a questão geracional, olhando os profissionais 50 a mais. Por quê? Porque quando a gente olha para a nossa base de colaboradores, a gente está dizendo que a gente tem hoje em torno de 4 mil pessoas com esse marcador, né, 50 a mais. Então, qual que é, né, por que esse público está dentro da companhia? Né? Então, acho que o papel um pouco desse pilar é a gente discutir
e entender um pouco essas expectativas, essas necessidades e poder trabalhar em prol dessa inclusão, não só aumentando esse percentual, mas como, de fato, entendendo o que esse público que está aqui com a gente, que são nossos colaboradores, querem, né, de uma empresa como a Atento. Trazendo um pouco aí de estratégias mais recentes, né? Eu disse para vocês que a gente começou essa conversa de diversidade, olhando para práticas, implementando ações já há alguns anos, mas de 2020 para cá a gente estruturou o tema dentro de uma governança corporativa, a gente criou os grupos de afinidades, que lá a gente chama de grupos aliados, e aí eu vou contar um pouquinho disso. E olhando para a questão, né, do nosso tema, a gente estruturou muito recentemente esse pilar geracional. Então, falando um pouquinho de governança, né, por que é importante você ter uma estratégia para olhar para o tema? Porque senão as ações elas ficam muito soltas, né? A gente acaba trabalhando ali nos meses que a gente tem alguns marcadores, então em março a gente fala de mulheres, em junho a gente olha para a questão LGBT, em novembro, né, que é muito enfático, a gente fala da questão racial. Então, assim, numa empresa do tamanho da Atento, a gente precisa, de fato, ter a diversidade presente ao longo, né, de todos os meses dentro da companhia. Então, a gente criou um comitê de diversidade, onde a gente periodicamente se reúne, e aí a gente tem representantes de cada um dos grupos de afinidade. A gente também nomeou, né, para esse comitê a vice-presidente de RH, que é a Ana Márcia, que é a head desse comitê, e a gente tem a participação do nosso presidente Brasil, que é o Dimitrios, também é muito ativo nos temas, tanto internamente quanto para o mercado, né? Ele representa aí muito a companhia e em fóruns de CEOs para tratar do assunto. Então, trazer a alta liderança para essa conversa é o que faz com que, de fato, esse tema se conecte com a estratégia do negócio. E aí, para a gente poder potencializar os temas, como eu disse, a gente criou os grupos de afinidade, lá a gente dá o nome de grupo aliado, né? A pessoa ela não precisa ter um marcador específico para estar empenhada nos grupos, então, desde que eu me veja como aliada daquele grupo, eu posso fazer parte. E aí a gente tem também representantes da alta liderança como embaixadores do grupo, são pessoas que também apoiam para que a gente possa caminhar a passos mais largos, né, avançando em cada um dos temas. Então, esse tem sido um pouco do trabalho de governança que a companhia escolheu adotar. E aí, para falar, né, de diversidade e para trazer essa conversa, não só internamente, a gente também criou os grupos, na verdade, criaram suas páginas no Instagram, então cada grupo nosso de afinidade tem uma página específica, né? Convido vocês a seguir, a acompanhar. Qual é o objetivo dessas páginas? É falar dos temas de forma bastante transparente, com muito foco em comunicação e em educação, né? Porque, de novo, acho que no tema diversidade todos estamos aprendendo, então nada melhor do que a gente propiciar esse aprendizado de mão dupla. Então, a gente produz conteúdos, compartilha, são grupos que também, de tempos em tempos, promovem lives para falar dos temas, com convidados externos, com pessoas da própria companhia. Então, é uma forma que a gente entende para democratizar, né, a conversa e para cada vez envolver mais pessoas. Falando especificamente de gerações, como eu disse, né, a gente começou a olhar para esse tema muito recentemente, não porque ele não seja importante, mas a maioria das empresas, elas trabalham os principais pilares, que é falar de gênero, que é falar da pessoa com deficiência, do público LGBT ou das questões raciais.
E a questão de gênero, ela passa a fazer parte agora também dessa conversa, justamente por todos os indicadores que a Vanessa trouxe. A gente tem um envelhecimento da população, a gente tem as pessoas por necessidade, né, tendo que retornar muitas vezes ao mercado de trabalho, e aí por N questões, né? A gente lá na Atento ainda não aprofundou esse estudo, mas por ser uma empresa que tem uma predominância feminina, a gente também tem uma predominância feminina nesse público 50 a mais. E o que a gente percebe? Que essas mulheres que nos procuram e que passam por um processo seletivo e ingressam na companhia, muitas vezes são mulheres que estão numa etapa de carreira onde elas eventualmente interromperam suas carreiras em algum momento por N questões, e para retornar ao mercado de trabalho, elas retomam praticamente similar a quem está buscando o seu primeiro emprego. A Atento ela é muito vista como uma empresa de primeiro emprego. Nós temos hoje na nossa base próximo de 40% do nosso público entre 18 e 25 anos, então é uma empresa que tem, de fato, um público bastante jovem, mas, como eu disse, a gente tem 5% de pessoas 50 a mais. Então, o que essas pessoas, de fato, estão buscando quando elas ingressam na companhia? É um pouco desse trabalho que o Grupo Aliado de Gerações vai estar fazendo, né? A gente tem uma expectativa de rodar uma pesquisa com esse público, de entender um pouco o movimento de carreira e de poder propiciar, de fato, condições para que essas pessoas, de novo, se sintam incluídas e, por que não, também possam ter a sua ambição de crescer dentro da empresa, né? Então, é um pilar recente, a gente quer também estabelecer indicadores, monitorar e acompanhar isso, e a gente também quer trazer a liderança para essa conversa. Por quê? Porque, de novo, né, fazer a gestão de uma equipe diversa, seja por qualquer marcador, incluindo a questão etária, é um desafio hoje para qualquer gestor, né? Independente dele estar no início de carreira, ou no meio, ou mais adiante, né? A gente sabe o quanto que é desafiador você fazer a gestão de um público diverso. Então, acho que, né, a gente vem trabalhando muito essa conscientização da nossa liderança, porque é a partir daí que a gente consegue não só atrair, como reter as pessoas que estão dentro da companhia. Então, numa empresa do porte e do tamanho da Atento, a gente tem um foco muito grande em ações de comunicação. Então, essa é uma vertente que é muito importante. A gente tem diversos canais internos, né? Eu comentei lá do Instagram, que é um canal aberto, óbvio, mas a gente tem dentro da companhia diversos canais e diversas ações que possibilitam que a gente converse com os diferentes públicos que estão na companhia. Acho que um dos principais materiais que a gente tem e que a gente disponibiliza para todo o nosso público de colaboradores é uma newsletter mensal, especificamente com foco em diversidade. Então, mensalmente a gente traz uma série de assuntos, sejam internos, sejam, né, de mercado, e a gente procura construir isso muito a partir do que o nosso leitor nos solicita. Então, tem dicas de filmes, de séries, de livros e matérias que estão, né, disponíveis, às vezes, na própria internet, mas que a gente conecta numa news para facilitar aí o acesso e a informação. Então, são formatos que a gente escolheu para tratar o tema internamente. A gente também vem trabalhando há mais de um ano dentro de um e-learning com foco em vieses inconscientes, porque quando a gente fala de diversidade, a gente tem uma série de questões que batem com os preconceitos que a gente já tem, que fomos formados e que a gente precisa entender quais são, justamente para poder fazer com que essa diversidade seja aí mais trabalhada, né? Então, esse é um EAD que está disponível, ele
ele é obrigatório para todos os colaboradores e a gente tem hoje mais de 60% da base que já realizou o treinamento. Estamos numa campanha, né, dentro do nosso programa de diversidade. Como eu disse, a gente trabalha aí os diferentes pilares e a gente escolheu esse segundo semestre para focar mês a mês, dando ênfase, né, para cada um dos pilares, e a gente teve aí no mês de outubro o lançamento, né, do pilar geracional, e seguimos aí até dezembro nessa proposta. E é isso, gente. Acho que em linhas gerais, né, trazer um pouco da contribuição, né, da prática. De novo, né, quando a gente fala de diversidade, eu acho que todas as empresas estão numa jornada, então ter a oportunidade de estar aqui, né, de compartilhar a visão teórica, a visão acadêmica com a prática, acho que são oportunidades como essa que vai permitir que a gente caminhe a passos largos. Por enquanto é isso, obrigada aí pela oportunidade de compartilhar um pouquinho da nossa prática. Muito obrigada, Margarete. Assim, fiquei muito feliz com a exposição e assim, estou com a cabeça fervilhando de dúvidas e de questões que eu gostaria de colocar tanto para a Vanessa quanto para você. Mas primeiro eu queria abrir para a audiência que está aqui, para as pessoas que estão aqui, os alunos, os profissionais, né? E até mesmo os membros da ANAMBA. Quem quiser fazer alguma pergunta, pode colocar aqui no chat. Eu já tenho uma que chegou aqui para mim, a pessoa colocou só para mim, então, ao invés de colocar para todos. Então, eu vou aproveitar e vou começar, também complementando com uma dúvida que eu tenho, né? A pessoa falou um pouquinho dessa questão que vocês duas colocaram, tanto a Vanessa no panorama geral, quanto a Margarete mencionou na própria experiência da Atento, né? Que essa questão do etarismo é um pouquinho mais complicado para mulheres, né? Mulheres já sofrem com essa questão de uma maneira diferente de homens. E aí eu gostaria de complementar essa questão colocando o famoso telhado de vidro, né? Muitas pesquisas mostram a dificuldade de mulheres, apesar de serem em maior número na força de trabalho, ou um número muito semelhante, em algumas empresas um número superior, mas você não consegue ver mulheres nos espaços mais altos da hierarquia. E aí eu queria saber de vocês como é que acontece essa interseccionalidade, especialmente nos pontos mais altos da organização, de mulher, etarismo, e se outros marcadores também impactam essa subida. E aí vocês me dizem se vocês querem conversar primeiro a Vanessa, depois a Margarete ou vice-versa. Posso falar um pouquinho, aí você complementa, Margarete, mas fica à vontade também, se você já quiser falar. Então, vai lá, Vanessa. Tá bom. Acho que eu que também comentei um pouco, né, na minha fala da questão do gênero, né, e é exatamente isso, assim, a gente vê que o grupo de mulheres mais velhas é um grupo mais vulnerável, né, e por diversas razões aí. Inclusive, a gente fala hoje de um conceito, né, que é a feminização do envelhecimento, não sei se todos estão familiarizados também, mas é justamente a ideia de que a questão da velhice, ela acaba sendo uma questão feminina, porque a mulher tem mais anos de vida, né, expectativa maior de vida do que os homens, aproximadamente entre 7 e 8 anos a mais, né, então as mulheres vivem mais, né, são em maior parte, né, da população idosa também, a população idosa a maior parte é formada por mulheres, mas não é só isso, é justamente a questão de que, apesar de tudo isso, é um grupo mais vulnerável por diversas razões, né? Questões culturais, então a gente fala até de questões até de aparência, né? Então a gente fala do cabelo branco para mulher está associado ao desleixo, né? Especialmente dentro das organizações, enquanto cabelo branco para um homem dentro das organizações é alguma coisa relacionada à sabedoria, é charmoso, né? Então a gente tem até questões básicas, né? De questões de estética mesmo, bastante diferentes do que é encarado por uma mulher e um homem, né? Então, eu falo um pouquinho
porque foi o meu tema de tese, de doutorado, né? Minha tese foi eu estudei sobre o envelhecimento de mulheres executivas, lembrando que também há uma questão de que é um dos primeiros momentos da história que mulheres executivas, né, envelhecem, né? Um pouco falando do que a Denise comentou, do teto de vidro, né? Então, poucas mulheres conseguiram, infelizmente, chegar em cargos executivos. E as que chegaram estão envelhecendo agora, né? Se a gente considerar a entrada da mulher lá para os anos 70, 80, né, de uma forma mais intensa. Então, como que essas mulheres enfrentam o envelhecimento, né? Foi um pouco essa minha pergunta também da minha tese. Justamente, muitas revelaram essas dificuldades, né? Tanto sociais, né? Então, de aposentadoria, até da viuvez, né? Porque as mulheres acabam sendo viúvas, né, porque vivem mais tempo, então passam muito tempo da vida solitárias, né, então a solidão da mulher mais velha também foi um tema, a questão da menopausa, a questão do relógio biológico, da maternidade, a questão física, né, do corpo mesmo, que é diferente durante o processo de envelhecimento, e a questão profissional, que elas se sentem mais vulneráveis a serem, por exemplo, demitidas, e eventualmente uma dificuldade muito grande de recolocação. Então, acho que só para fechar aqui, eu lembro que um dos dados foi justamente que as mulheres se percebiam, né, que elas eram consideradas velhas, né, coloco entre aspas aqui, mas né, era o que elas comentavam, já com 40 anos de idade, porque elas já enfrentavam dificuldades, por exemplo, de conseguir um emprego, né? Muitas omitiam a idade no próprio currículo para que elas não fossem aí entendidas, né, já cheias de estereótipos. Enquanto os homens eram considerados velhos somente aos 50 anos, né? Então, até tendo essa percepção do que é um homem mais velho, uma mulher mais velha, considerando somente a idade cronológica, que não é a única que existe, né? A gente tem outras idades aí subjetivas, biológicas, mas que é a idade cronológica, que é geralmente a que a gente mais utiliza, né, como base. Mas, enfim, então acho que dando aí um panorama só para também dar espaço, não monopolizar aqui a fala, porque, enfim, é um tema que eu gosto bastante de falar, mas para a Margarete também colocar um pouco o ponto dela e o que ela entende também e ver na prática aí como que se dá para as mulheres mais velhas. Obrigada, Vanessa. Margarete? Eu acho que nessa linha, né, eu trouxe um pouco dos números da Atento, quando a gente fala, nós temos mais de 40% de mulheres em posição de alta liderança, mas isso hoje ainda é uma exceção, né? Infelizmente não é a realidade. A gente vê muitas empresas, inclusive, estabelecendo cotas, metas para atingir, para ter, de fato, mulheres até em posição de liderança menor. Por quê? Porque eu acho que a Vanessa trouxe um pouco dessa contextualização até histórica, né? E da própria questão do preconceito, aí, que eu falei também dos vieses, então a importância de trabalhar isso, né? Então, porque a gente ainda tem um desafio grande pela frente. Quando, né, a gente olha um pouco as práticas, a gente vê que falar de equidade de gênero ainda é necessário, né? A gente não gostaria de estar aqui falando disso, gostaria que a gente já tivesse mais avançado no tema, mas é isso, assim, hoje a gente tem uma representatividade pequena de mulheres, então ter que estabelecer metas passa a ser, de fato, uma estratégia, né, para a gente conseguir atingir, assim como muitas empresas também precisam de metas para ter pessoas negras no seu quadro de colaboradores ou atrair o público LGBT e por aí afora. Então, eu entendo isso. A gente tem uma jornada ainda que passa por todas essas questões que a Vanessa pesquisou, ou seja, isso é uma realidade, né? A gente ainda tem, de fato, um mundo corporativo muito machista, né? E por isso trabalhar toda essa questão educacional e essas conversas de inclusão tem que fazer parte da agenda da empresa, senão a gente não avança, né? Muitas pessoas me perguntam, você é a favor de cotas? Acho que assim, ninguém deveria ser, mas hoje a gente ainda precisa, porque senão os temas não avançam. Muito obrigada, Margarete. A gente está chegando ao final do nosso evento, mas eu tenho aqui 3 perguntas que eu não gostaria de deixar passar, né? Então, eu vou pedir para vocês responderem super rapidinho para eu poder passar a palavra de volta para o Roberto, né?
A Camila Luna, ela agradece e diz que gostaria de saber um pouquinho mais sobre essa relação entre etarismo e machismo no mercado de trabalho e ações de permanência de profissionais de 50 ou 60 anos nas organizações, especialmente mulheres. A Alessandra, que é a nossa presidente aqui na ANAMBA, né, ela fala-se muito da diversidade de mulheres em conselhos consultivos, né, para ter um perfil para ingressar em conselho é necessária a senioridade, como que a Atento lida com essa diversidade dentro dos conselhos, perguntando também para a Vanessa se tem estudos sobre esse tema. E o Marcelo Schofield, ele pergunta sobre o número de vagas para estágio de estudantes universitários com mais de 55 anos que estão buscando uma nova carreira. Bom, vou tentar resumir um pouco aí das 3 perguntas. Com relação a programas de estágio, a gente vê hoje as empresas adotando, né, algumas práticas nesse sentido. Eu não tenho uma estatística de como está isso. Isso a gente tem percebido, assim como programas de trainees para pessoas negras. Então, acho que as empresas têm adotado um pouco dessas práticas. Lá na Atento a gente ainda não tem programas com esses marcadores, até porque muitos dos nossos números já enfatizam, a gente já tem um público relativamente significativo, então a nossa estratégia é muito mais como trabalhar, né, a carreira e a permanência desses públicos dentro da companhia. Falando de conselho, Alessandra, esse é um tema que vai ser a minha tese, né, de mestrado. Eu quero trabalhar a questão da diversidade de gênero em conselhos, justamente porque tudo que eu já busquei a respeito, a gente percebe que a presença feminina ela é ainda muito pequena, principalmente no Brasil, né? Tem países que já estabelecem cotas para isso. Nós não temos na Atento, no conselho, nenhuma mulher, né? O nosso conselho, na verdade, ele é formado por profissionais indicados, né, pelos controladores, né? Hoje a Atento é uma empresa global e ela tem aí fundos de investimentos que estão, né, acima da empresa. Então, a gente não tem essa presença ainda no conselho. Então, é um tema que me instiga muito, né? Por isso que eu devo caminhar por isso na minha tese. E a outra pergunta, Denise, eu não lembro ao certo, se você puder retomar. A primeira. Acho que a gente não vai ter tempo. Tá, então passa a palavra aí para a Vanessa. É uma pena, porque, enfim, bacana a gente ter esse retorno. Acho que também, enfim, não tem muito a agregar, assim, né, do que a Margarete falou. Acho que são temas super importantes para a gente falar. Acho que a questão do machismo, né, sugiro dar uma olhadinha na questão da feminização do envelhecimento, que acho que aí dá para ter uma ideia melhor. Justamente a questão cultural, né, um pouco que eu já tinha comentado, né, a questão da importância, né, da valorização da juventude, de aspectos relacionados a isso. E muitas vezes as mulheres acabam sendo vítimas aí de preconceitos com relação a isso também, né, ao próprio processo de envelhecer, né, a questão corporal, enfim, uma série de coisas. Então, também fica como sugestão aí, desculpa, Camila, não poder me estender muito. Com relação ao conselho, também tem dados, sim, sobre isso. Ainda o número de mulheres em conselhos é menor do que o número em liderança. O número de conselheiras mulheres no Brasil é menor do que em outros, né, em outros países do mundo. Então, mundialmente, aí, né, para a gente ter uma ideia, é de 13%, e no resto do mundo, né, segundo uma pesquisa da Grant Thornton, é de 19%. Então, o Brasil ainda está atrás em relação a isso também. Mas mostrando que é realmente um tema muito para se aprofundar. Então, boa sorte, Margarete, aí, e bastante iniciativa para que a gente possa trazer mais mulheres nessa posição, né, que possa estar aí inspirando outras mulheres também, e trazendo iniciativas para a gente ter uma igualdade maior de gênero nas empresas. Mas acho que é isso, corri na resposta só para não ficar sem falar nada, quero ocupar muito tempo aí do pessoal. Mas estou à disposição aí, caso queiram me escrever, enfim, estou por aí. Muito obrigada, Vanessa, muito obrigada
Obrigada, Margarete, obrigada a todos que estiveram presentes, obrigada também à Anamba pela confiança aqui para eu mediar esse debate, que é um tema tão importante, e eu passo a palavra de volta para o Roberto. Maravilha, obrigado, Denise. Nossa, que bom ouvir, né, sobre esse tema, que bom ouvir sobre diversidade. Margarete comentou, né, que o mundo corporativo é machista. Eu acho que não é só isso, eu acho que o mundo ainda é muito machista, né? A gente está vendo turismo espacial e a gente continua discutindo umas questões que, poxa, já passou da hora da gente conseguir equalizar, né? Mas é justamente para isso que a gente tem esses fóruns, para que a gente traga mais reflexões, para que a gente tente conscientizar mais pessoas e devagarzinho consiga mudar o mundo. E acho que a gente está devagarzinho caminhando num bom sentido, né? Ainda temos uma jornada longa pela frente, mas um passo de cada vez. Margarete, muito obrigado. Vanessa, muito obrigado. Denise, muito obrigado. A nossa audiência, muito obrigado. Foi um prazer acompanhar você nessa manhã de terça-feira. Ficamos por aqui. Em breve teremos mais um Anamba em Debate. Pessoal, ótima semana para todos. Um abraço.